para você que está pensando em alugar um imóvel e utilizar a caução como garantia, calma, que eu vou mostrar para você uma opção muito melhor, tanto para o proprietário como para o inquilino, que é a capitalização aluguel. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o produto, mas antes não deixa de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Hoje eu estou aqui na presença do Diego Aquino, o promotor responsável pelo produto Fiança e Capitalização. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o produto com vocês. Diegão, primeiramente, obrigado pelo convite, obrigado pela participação. Até aproveitar aqui a oportunidade com o meu xará, aproveitar para te presentear com o troféu Elite dentro das soluções de locação. O Diego de 25, né, Diegão? De 25 para 26, tem mais de 1 milhão de produção de título de capitalização com a gente, se tornou um corretor especialista e hoje entrega em mãos para você, Diegão, esse título aí. Então, Obrigado. os seus parceiros imobiliários estão muito bem amparados com um corretor que conhece muito do produto, conhecimento comercial e conhecimento técnico. Então, o que precisar, conta com o Diego. Obrigado pela parceria. Eu que agradeço aí, graças ao apoio de vocês aí, a gente vem desenvolvendo um bom trabalho. Obrigado, Diego. Obrigado você. E aproveitar, tanto é reflexo disso, que essa semana passada o Diego teve com a gente uma premiação lá assistindo o nosso, além do nome comum, temos o time comum, né? Participou com a gente lá no jogo do Corinthians e São Paulo. E hoje, Diegão, a gente está aqui para falar um pouco sobre o título de capitalização, uma vez que você é especialista. E eu queria ouvir de você qual a principal diferença e benefício do título de capitalização em relação ao calção. O que você tem para falar para a gente? Pois é, Diego. As pessoas às vezes vão no automático, né? Vai alugar um imóvel e fala, eu vou oferecer aqui a caução de 3 aluguéis. Para o proprietário, isso é péssimo. Por que é péssimo? Primeiro que 3 aluguéis é uma garantia fraca, porque em 3 meses você não tira o inquilino inadimplente do imóvel. Segundo, que se você eventualmente precisar tirar o inquilino inadimplente do imóvel, você ainda vai ter que contratar um advogado para fazer isso. Então, assim, é um valor que é insuficiente e você ainda terá custos para tirar aquele inquilino que não vai sair em 3 meses. Então, é uma garantia fraca. E pela lei do inquilinato, a caução você só pode pedir 3 vezes o valor do aluguel. Então, a capitalização para o proprietário, ela vem para resolver essa dor, porque o proprietário é quem define o valor que vai ser exigido. Então, ele pode pedir 5 vezes o valor do aluguel, 10 vezes o valor do aluguel, é o proprietário quem decide. E além disso, o proprietário ainda vai contar com assistência jurídica. Então, mesmo que você resolva pedir 3 vezes o valor do aluguel, é melhor você pedir 3 vezes o valor do aluguel pela capitalização, porque você vai contar com assistência jurídica, do que fazer isso pelo calção, que você ainda vai ter que contratar um advogado para tentar tirar a pessoa do imóvel. Digamos, você trouxe um ponto muito importante do título de capitalização, que é a assistência jurídica. Conta um pouquinho para a gente como é que ela funciona. A assistência jurídica funciona assim. Vamos imaginar que o inquilino ficou inadimplente e ele deu lá o valor correspondente a R$20 mil em título. Então, o proprietário ele vai acionar a Porto Seguro, vai comprovar a existência dos débitos, a Porto Seguro vai passar a fazer a liberação do valor que foi dado como garantia, no caso, sei lá, R$20 mil, vai pagando esses débitos em aberto, limitado ao valor do título. Se eventualmente não obter sucesso na negociação, né, da regularização desses débitos, a própria Porto Seguro aciona um escritório jurídico para poder ingressar com ação de despejo, inclusive. Então, assim, para o proprietário ele não tem essa dor de cabeça e não tem esse custo. Então, é muito, muito melhor do que uma caução para o proprietário. E aí você pode falar, não, beleza, para o proprietário tá óbvio, tá claro que é muito melhor do que a caução. Mas e para o inquilino? Para o inquilino também, porque para o inquilino ele tem a garantia de que o valor que ele vai estar ofertando no título, né, ele não vai ter dor de cabeça na hora de receber isso. Porque é muito comum a pessoa vai lá, dá o calção para o proprietário, e aí o proprietário, quando chega no final, o proprietário gasta esse dinheiro, porque você entrega isso em mãos do proprietário, muitas vezes, né? E aí o proprietário gasta esse dinheiro, quando você chega no final, você entrega o imóvel tudo certinho, pintado, bonitinho, do jeito que você pegou, e aí o proprietário fala, sabe o que acontece? Eu precisei gastar o dinheiro, fica mais 3 meses no meu imóvel. Aí o inquilino, não, eu não quero ficar mais 3 meses, eu quero meu dinheiro de volta. Não, mas eu não tenho, eu gastei, infelizmente eu não tenho. Então, assim, é um risco que o inquilino corre. Então, além disso, para o inquilino, ele ainda vai ter alguns benefícios.
por exemplo, o valor do título, nesse exemplo que eu dei, um título de 20 mil reais, ele vai concorrer a sorteios mensais. Se ele for sorteado, ele ganha 5 vezes o valor do título. Então, a gente pode falar, ele fez um título de 20, de repente ele pode ser sorteado em 100 mil. Então, além do sorteio, ele ainda conta com assistência 24 horas para o imóvel. Então, precisou de um eletricista, um encanador, um chaveiro, ele tem direito a isso pela capitalização. Isso é bom para o inquilino e para o proprietário, porque o proprietário vai deixar de ter um inquilino falando, aqui a gente está com problema aqui. Então, isso é bom para os dois. Então, se você pega uma caução, você está vulnerável. Primeiro, por ser 3 meses, segundo, por não ter assistência jurídica, e para o inquilino é ótimo, porque ele tem a garantia de que aquele valor que ele deu no início tá lá. O proprietário só vai mexer se ele ficar inadimplente. Exato. O proprietário não consegue resgatar esse valor se não conseguir provar para Porto Seguro que existe a inadimplência. Então é proteção para os dois lados. A caução não. A caução deixa os dois lados vulneráveis. Então, por isso eu falo que a capitalização é uma garantia muito melhor do que a caução. No imóvel onde está instalada a corretora, a imobiliária deu a opção para mim. Falou, Diego, você que decide. Pode ser a caução 3 vezes ou uma capitalização de 3 vezes. Eu optei por fazer a capitalização, tendo a opção da caução. Por quê? Porque eu não quero me aborrecer. Eu sei que eu vou pagar em dia, eu sei que eu vou resgatar isso no término, só que eu vou ter alguns benefícios. Então, como a assistência e como o sorteio. Por que eu vou entregar esse dinheiro lá para a imobiliária ou para o proprietário, se eu tenho a opção de ter os benefícios colocando o mesmo valor? Então, eu preferi fazer a capitalização por isso. Agora, Diego, me fala uma coisa. Como é que funciona o processo de contratação do título? O cliente passa por uma análise, não passa? Como é que ele consegue? A gente já falou de uma série de benefícios, né? Você contemplou aí um monte de benefícios muito interessantes, mas como é que é feita a contratação desse título? A contratação é extremamente simples. A contratação, a gente entra no sistema da Porto Seguro, preenche um formulário, então informações simples do inquilino, do proprietário e da locação, qual é o índice de reajuste, o prazo do contrato, o valor, é coisa simples, é um formulário bem simples. Efetivou o título, na hora já sai a proposta junto com o boleto para pagamento. Só que lembrando, o título ele não tem análise cadastral, então diferente, por exemplo, do seguro fiança, que faz uma análise de score, de Serasa, de tudo, na capitalização não tem essa análise. Então, basicamente, é passar as informações, o valor do título que foi negociado entre proprietário e inquilino, emitiu a proposta junto com o boleto, paga o boleto, está dada a garantia. Então é muito simples a contratação. Então, você viabiliza a locação e em coisa de 10 minutos está pronto um título de capitalização. Bacana. Então, quer dizer que, vamos pegar eu como exemplo, se eu tiver uma restrição no meu CPF, eu consigo contratar? Consegue. Aí, para o proprietário, em uma situação como essa, eu quero alugar para ele, mesmo sabendo que ele tem uma restrição. Então, ele explicou para mim que foi uma situação pontual, que ele negativou o nome dele. Ao mesmo tempo, eu estou com medo. Então, o que o proprietário pode fazer? Você está com medo, já que você sabe que ele tem restrição, mas não quer perder essa alocação, porque está difícil de alugar o imóvel? Então, ao invés de você pedir 3 vezes o valor do aluguel, fala, eu alugo para você, mas se você der 10 vezes o valor do aluguel. Porque em 10 vezes, se você conseguir um múltiplo de 10 vezes o valor do aluguel, muito provavelmente a Porto Seguro, se ele ficar inadimplente, você tendo esse valor, esse bom valor como garantia, vai ser suficiente para você, e nesse meio tempo aí a Porto Seguro consegue tirar ele do imóvel com uma ação de despejo, se for o caso. Então, assim, você consegue inclusive alugar para uma pessoa que não está tão bem financeiramente, mas para o proprietário só faz sentido se pedir uma garantia alta. Maior. Você não pode pedir 3 vezes para uma pessoa que você sabe que de repente tem uma restrição no nome, que aí você vai estar correndo um risco desnecessário, porque o título de capitalização ele vai garantir os débitos limitado ao valor do título. Então, agora tem uma outra dúvida, Diegão. Além esse aporte, além do aluguel, ele cobre mais encargos? Ou é só pro aluguel? Como é que funciona? Então, vamos imaginar, nesse exemplo que eu dei, a pessoa ofertou lá um título de 20 mil reais. Tá. Então, o que vai acontecer? Se o aluguel é 3 mil reais, então, vamos imaginar que no final do contrato você saiu do imóvel, entregou as paredes sem pintura, tudo sujo, o imóvel todo danificado. A capitalização aluguel, você pode utilizar o valor que foi dado no título para garantir, além de aluguel, condomínio IPTU, você pode utilizar o título para danos ao imóvel, multa por rescisão e pintura. Então, ele não fica restrito a indenizar apenas aluguel, condomínio e IPTU. Então, isso que é interessante. Mas, é claro, para isso, você tem que pedir um bom valor como garantia. Porque se você, vamos imaginar que o aluguel é 3 mil, você vai lá, aceita um título de 9.
Com R$ 9.000 você não consegue garantir isso. Exato. Então, se você quer ter uma proteção maior, exige um título, por exemplo, de 18. E tudo isso regido em contrato. Tudo isso no contrato. Inclusive, existe um modelo de cláusula para ser adicionado ao contrato. Que a gente, sempre que envia a proposta da capitalização, a gente manda esse modelinho de cláusula que coloca todas as condições do título e com essas possibilidades. Bacana. Né? Não é à toa que você é um corretor especialista. Obrigado. Não é à toa que ganhou aqui o nosso troféu Elite, porque tá com conhecimento voando no título de capitalização. Obrigado aí pelo convite. Diegão, e para o dono do imóvel, para o locador, o que mais que a gente tem de benefício? Tem a assistência jurídica, que ela é válida para títulos a partir de R$ 3.000. Então, fez um título acima de R$ 3.000, já dá assistência jurídica. Para o proprietário, ele tem essa garantia de que ele vai poder utilizar o valor do título para suprir débitos de aluguel, condomínio, IPTU, multa por rescisão, danos ao imóvel e pintura. Então, ele pode utilizar o valor do título para tudo isso. E a liberdade de pedir mais de 3 vezes o valor do aluguel. Então, ele não fica restrito, como na caução, em pedir apenas 3 vezes o valor do aluguel. Então, é ele quem vai decidir. Então, é um cliente que ele entende que tem o maior risco, então eu vou pedir 10 vezes o valor do aluguel. É um cliente que está bonitinho, está tudo redondinho, é um conhecido, é um amigo, tá, vou flexibilizar, vou pedir 3, 4 vezes. É uma opção do proprietário. A gente recomenda pedir sempre acima de 5, 6 vezes o valor do aluguel. Por quê? Porque é mais ou menos o tempo que você vai levar para tirar o inquilino inadimplente do imóvel. Então, se ele deixou de pagar, você acionou a Porto Seguro, começou a receber ali o valor do título, 1 mês, 2 meses, 3 meses, não saiu, eles vão ingressar com o processo judicial, e aí, claro, depende muito do caso a caso, mas, sei lá, de 6 a 9 meses é mais ou menos o tempo que leva para tirar o inquilino inadimplente do imóvel. E esse inquilino em contrapartida, se ele cumprir todo o plano e o contrato e não tiver nenhum débito, ele tem a possibilidade de resgatar até 100% do valor no final. Pois é, aí que é o grande benefício, porque o inquilino ele vai ofertar o valor de uma única vez. É um valor mais alto no primeiro momento? Só que tem um detalhe importante. O título, ele tem um prazo. Então, você pode escolher o prazo, por exemplo, de 12, 18, de 30 meses, 24, 30 meses. Então, tem vários prazos de título. Se você resgatar no aniversário do título, desse prazo escolhido, então vamos imaginar que você entrou em um título de capitalização com prazo de 18 meses. Tá. Se você resgatar esse título no 18º mês, você vai receber 100% com uma pequena atualização. Ah, Diego, mas e se eu sair no 12º mês? Se você sair no 12º mês, você sai no 12º mês e você tem a possibilidade de programar o resgate para o 18º para poder resgatar 100%. Mas se você falar, não, mas eu quero receber agora, estou saindo no 12º, quero receber agora. Você pode, só que aí você vai ter uma penalização. Ao invés de receber 100%, você vai receber, sei lá, 92%. Tem lá uma tabelinha com a penalização de acordo com o prazo decorrido do título. Só que o que é mais interessante da capitalização é que você vai ofertar uma vez só, e o título ele vai ser automaticamente reaplicado a cada término de período. Então você fez o título de 18 meses, terminou 18 meses, permaneceu no imóvel, o que vai acontecer? Esse título vai ser reaplicado. Então você não precisa dar uma nova garantia, se você ficar 10 anos, aquele mesmo título vai ser reaplicado a cada término de período. É claro, reaplicou o título, começa a recontar o prazo para você poder resgatar 100%. Você só vai poder resgatar 100% depois da reaplicação no 18º mês. Então, mas se você, a hora que sair agora, o meu título ainda vai vencer, você programa o resgate lá para frente. Então, aí você vai receber 100% com uma pequena atualização. Não, eu quero hoje. Tá, então aí você resgata hoje com essa pequena penalização que consta lá nas condições gerais. Aproveitar que você é o especialista, mais uma dúvida. O título de capitalização, ele pode ser destinado às locações residenciais e comerciais? Como é que funciona? Para qual tipo ou quais tipos de imóveis pode ser adequado o produto? Residencial e comercial. E o que é interessante é que o fato de permitir a capitalização para locação comercial faz toda a diferença, porque imóvel comercial, para você conseguir aprovação em um seguro-fiança, é bastante complicado. E normalmente os valores que estão envolvidos numa locação comercial costumam ser maiores. Então, às vezes a empresa tem lá um bom faturamento, mas não consegue fazer uma aprovação para viabilizar aquela locação. Então, se a empresa tem faturamento, tem caixa e ela quer alugar um imóvel, ela consegue, de repente, ofertar a capitalização. É só oferecer um bom valor para o proprietário que ele vai aceitar. Então, vou alugar um galpão, sei lá,
mercadoria de Mercado Livre ali. É caro para você alugar um galpão grande. Então, só que aí, às vezes fala, tá, você tem seguro fiança? Para conseguir aprovar um fiança para um galpão é difícil, porque a pessoa tem que ter uma renda muito alta, isso, principalmente se for na pessoa física. Já a capitalização, você fala, bom, eu não tenho muito como comprovar, mas eu tenho a grana. Então, minha empresa tem dinheiro em caixa. Então, você oferece a capitalização, ó, é um aluguel aqui de 50 mil, eu vou oferecer um título aí de 300 mil, porque esse dinheiro é seu, no final você vai resgatar. Então, na verdade, o custo vai ser talvez o custo de oportunidade. Se eu aplicasse em um lugar, eu teria uma rentabilidade maior do que na capitalização. Claro, o custo do produto é o quanto você deixa de ganhar, ou seja, é praticamente nulo. Então, é muito pequeno, né, quando a gente compara com as outras opções de garantias que existem no mercado. Tem até uma conta que a gente faz em relação ao fiança. O fiança é aquele prêmio que você paga e não reaver. Pois é. E às vezes é importante o cliente fazer a conta de que ele paga mensalizado isso no fiança, mas no final ele não reaver esse valor. E no título de capitalização, o que você falou, às vezes a diferença é mínima, né, com relação ao prêmio do fiança e ao CAP, e ele tem esse valor lá no final para reaver. Pois é, muitas vezes a pessoa vira e fala para mim, Diego, não, mas a capitalização, o valor que eu tenho que dar é muito alto no primeiro momento, sei lá, 20 mil, eu não tenho 20 mil. Existe a possibilidade, aproveitando que você comentou sobre isso, Diego, de parcelar o valor do título no cartão de crédito. Exato. Então, claro, quando você parcela no cartão de crédito, tem juros, e é um juros alto, não é baixo. Mas assim, o custo que você vai ter de juros para poder parcelar uma capitalização no aluguel. Então, um exemplo, você vai parcelar um título de 20 mil reais no cartão de crédito, parcela em até 18 vezes. Então, você vai pagar um juros alto, sei lá, ao invés de 20, você vai pagar, vou chutar aqui um valor, depois tem que olhar na planilha, mas vai pagar 25, vai. Então, você paga 25 parcelado em 18, só que lá na frente você vai resgatar 20, porque 5 mil aí foi juros, um exemplo. O que vai acontecer? O custo, se você pegar esses 5 mil reais e você diluir isso em 18 meses e considerar que você não vai precisar pagar isso para sempre, porque no seguro fiança, enquanto você estiver no imóvel, você tem que pagar o seguro fiança. Ficou 10 anos no imóvel, você vai ficar 10 anos pagando seguro fiança. A capitalização, você vai pagar um valor mais alto no primeiro momento. Se você não tiver esse recurso para dar à vista, você pode parcelar no cartão com juros, que não é pequeno, mas se você converter os juros no prazo e no tempo que você pode ficar no imóvel, isso aí fica muito baixo, é muito pouco. Então, mesmo se você não tiver o dinheiro, a capitalização acaba sendo uma excelente alternativa, porque os juros que você vai pagar para poder parcelar no cartão, ainda assim vai fazer mais sentido. E ainda pode pagar em 2 cartões. Se você tiver problema de limite, você ainda pode dividir em 2 cartões, bem observado, Diego. Bacana, Diegão. Então, queria aproveitar para agradecer o Diego, meu xará, amigo aqui, que é um dos responsáveis pela conquista aqui do Elite, em conjunto com as imobiliárias parceiras que acreditam no nosso trabalho, os nossos clientes queridos. Eu fico muito feliz aí pelo convite, por ser recebido aqui na Porto Seguro para falar um pouquinho sobre o produto. Diego, eu que te agradeço. Obrigado a parceria. Tamo junto. E o que precisar, conte com a Porto, conte com o Diego, conte com o Vitor, que é o seu gerente comercial. E mais uma vez, parabéns. Obrigado, pessoal. Aproveitando, se você gosta de dicas como essa, que faz com que você economize dinheiro, não deixa de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.